Bom, o próximo procedimento intelectual, ou operação intelectual, que nós vamos examinar é a operação de questionar, né? Uma palavrinha que nos é muito familiar, né? Ela se origina de um termo que nós usamos o tempo inteiro, de uma questão, de uma pergunta. Questionar sempre nos remete a uma certa forma, até mesmo uma forma gramatical, né? Nós sabemos que quando há uma questão, há um ponto de interrogação ao final da frase. Mas a primeira pergunta, se nós vamos questionar o que significa questionar, é justamente: toda forma interrogativa é necessariamente uma pergunta? Quer dizer, há uma coincidência entre a gramática, um ponto de interrogação, e a função da frase, buscar uma informação, questionar algo? E é claro que à primeira vista nós vamos dizer sim, toda vez que eu faço uma pergunta, eu tenho um ponto de interrogação, toda vez que eu tenho um ponto de interrogação, eu tenho uma pergunta. Mas as coisas não são bem assim, né? Há momentos em que uma forma gramatical pode ser interrogativa, mas ninguém está fazendo nenhuma pergunta. Imaginem vocês, né, chegando em casa, 4h30 da manhã, bêbados, pé ante pé, sabe assim, disfarçadamente para não fazer barulho. E aí o marido, a mulher, o companheiro, a companheira, qualquer coisa, grita lá do quarto: "Você sabe que horas são?" A forma interrogativa, né? Você sabe que horas são? É evidente que essa pessoa não quer que você dê uma informação. Sim, meu amorzinho, 4 horas, 10 minutos e 30 segundos. É evidente que ele sabe que são 4, ou ela sabe que são 4 horas, 10 minutos e 30 segundos. A forma interrogativa aqui é uma bronca, não é uma forma interrogativa. Não é um questionamento, portanto, apesar da interrogação. Ora, há momentos em que há uma interrogação, e essa interrogação é uma pergunta, mas nós não chamaríamos essa pergunta exatamente de questionamento. Por exemplo, você está fazendo crediário numa loja e uma pessoa simplesmente pergunta: nome, endereço, formas interrogativas. Qual é o seu nome? Qual é o seu endereço? Mas essa pessoa não está em estrito senso questionando nada. Ela está simplesmente recolhendo informações, sem necessariamente questioná-las. Isso significa que a pergunta qual o seu nome jamais pode ser um questionamento? Não. Depende de qual o contexto em que isso ocorre. Imaginemos não agora que você está numa loja, uma pessoa pegando informações a seu respeito, mas ao contrário, que você é o dono de um estabelecimento comercial, um bar, por exemplo, e que alguém esqueceu nesse estabelecimento comercial, desse bar, uma carteira. E no dia seguinte, você guarda essa carteira, olha o que tem dentro dela, tem dinheiro, tem cartões, alguns documentos, etc. E no dia seguinte, alguém vem e alega ter esquecido lá uma carteira. E lhe pergunta: você não achou alguma carteira? Ora, você pode fazer essa mesma pergunta: qual é o seu nome? Não mais para obter uma informação, mas para questionar se aquela frase, se aquela alegação, eu esqueci uma carteira, a carteira que você achou é minha, é verdadeira ou falsa. Aqui sim, a interrogação, a pergunta está a serviço de um questionamento. O que significa, portanto, esta ideia de questionamento? Ela significa que você põe em questão, que você coloca em juízo, que você, portanto, suspende a certeza de uma alegação. Por exemplo, eu perdi a minha carteira, eu esqueci a minha carteira aqui. E que isso passa a ser examinado, por exemplo, e frequentemente através de perguntas, para que você se certifique de que daquele enunciado, esta carteira é minha, corresponde à verdade. Então, se não tiver documento, eu vou perguntar: o que tem na sua carteira? Ele pode me falar, por exemplo, tem cartões de visitas. Eu abro lá, vejo que tem cartões de visitas. O meu questionamento me reafirma que o enunciado, esta carteira é minha, é verdadeiro. Aqui sim, a pergunta está representando um questionamento. O que significa, pois, questionar? Questionar é uma forma bastante específica de interrogação. Uma forma na qual nós recorremos a uma pergunta, não só na busca de uma informação, mas nós assim o fazemos para examinar se um enunciado, se uma alegação, por exemplo, é falsa ou verdadeira. No caso da carteira, por exemplo. Alguém diz: esqueci uma carteira, ele alega, portanto, que aquela carteira que se encontra com você no bar
lhe pertence. Esta é uma alegação. Que razões eu tenho para crer que esta alegação é verdadeira? Eu questiono, portanto, aquele que se diz dono da carteira. Qual o seu nome? O que tem nessa carteira? Quando você esqueceu? Todas essas perguntas fazem uma questão, interrogam o sujeito para saber se aquilo que ele alega ser verdadeiro é de fato verdadeiro. Nesse sentido, a pergunta é um questionamento. Agora, nós não questionamos só se um enunciado é verdadeiro ou falso. Nós poderemos, por exemplo, questionar se um juízo qualquer é ou não procedente, de uma maneira muito simples. Seu amigo compra um carro e diz, eu comprei o melhor carro da categoria. E suponha que você pergunte, por que você acha isto? Quais as suas razões para isto? Você está, na verdade, questionando não um fato, mas um juízo. Este é o melhor carro. E o que você espera ao questionar um juízo? Espera que as razões pelas quais ele considera o carro A melhor do que o carro B possam ser explicitadas, possam ser apresentadas e possam ser, portanto, questionadas. Ou seja, que a essas razões que ele apresenta, você pode ponderar outras razões, sopesar outros argumentos. Então, eu posso questionar um enunciado quanto à sua verdade ou falsidade, eu posso questionar um juízo, né? Esse é um bom carro, esse é um mau carro, esse é um bom restaurante, um mau restaurante. Eu posso também questionar uma atitude. Por exemplo, um colega seu de escola teve uma atitude considerada, por exemplo, violenta por alguns contra um aluno. E você pergunta, por que você fez aquilo? Você está, portanto, colocando em questão, questionando um ato, procurando compreender as razões que levaram esta pessoa a este ato. E ao mesmo tempo questionando essa pessoa. Questionando não quer dizer, nesse sentido, necessariamente censurando essa pessoa. Significa pedindo a ela que apresente a você as razões pelas quais ela agiu desta ou daquela forma. Ela é, portanto, o questionamento é, portanto, esta interrogação que exige razões. Razões para considerar algo como verdadeiro ou falso, razões para considerar algo como bom ou mal, razões para considerar algo como justo ou injusto, correto ou incorreto. Ora, qual a importância para a gente de ensinar alunos a questionar? Ela é absolutamente fundamental, por uma razão muito simples. É essa atitude de questionamento que marca aquilo que a gente chama racionalidade, razão na história ocidental. Quem é mesmo a figura que historicamente a gente sempre associa à ideia do questionar? Provavelmente, pelo menos para mim, que venho da área de filosofia, mas para muitos, é a figura de Sócrates. Sócrates, Sócrates viveu no século IV a.C., e os seus concidadãos chamavam ele de um vagabundo loquaz, né? Um vagabundo que fala muito. E a figura dele é sempre a figura daquele que perambula pela cidade, questionando, nesse sentido que eu falava, os seus amigos. Questionando, sobretudo, o uso que essas pessoas fazem de termos como belo, bom, justo, verdadeiro. Sócrates adorava pegar uma pessoa que falasse algo como este quadro é belo e questionando pouco a pouco essa pessoa para tentar entender ou levá-la a questionar-se a si mesmo o que é a beleza. Ou, esta lei é justa, esta lei é injusta. E imediatamente Sócrates começava a questionar essa pessoa para que ela buscasse qual é o seu critério do que é justo ou injusto. Uma prática que lhe custou a vida. Sócrates foi condenado por seus concidadãos à morte, a beber cicuta, por essa atitude extremamente questionadora. Mas a ideia do questionar como fonte daquilo que a gente considera mesmo racionalidade, ciência e filosofia antecede a Sócrates. E antecede a Sócrates em pelo menos um século. Ela é historicamente identificada com aquele que foi considerado o primeiro dos filósofos, Tales.
que pela primeira vez ousou questionar uma explicação que era tida como verdadeira e infalível. Ele, pela primeira vez, questiona o que os gregos chamavam de uma cosmogonia, ou seja, a descrição de como o mundo veio existir. Cosmos, em grego, quer dizer mundo, organização, e gonia, gênesis, né, o início, como o mundo veio existir. E os gregos, até Tales, sempre explicavam o mundo a partir, ou o mundo como uma criação dos deuses. Tudo que existia no mundo teria vindo por uma criação ou pela reprodução, por relações entre os deuses. Tales é o primeiro que propõe uma explicação que é questionadora dessa certeza. Tales tem uma tese sobre o mundo, que é a ideia de que o mundo veio existir a partir do momento em que o úmido se separa do seco. Que a água se separa da não água. Mais importante de qual a sua tese é a sua atitude. É pela primeira vez nós temos uma atitude de questionamento em relação a uma certeza recebida. A certeza de que nós sabemos como o mundo veio existir. Tales pela primeira vez se questiona, esta ideia de como o mundo veio existir, ela se sustenta ou não se sustenta? Quais são as razões que eu tenho? E a razão pela qual Tales veio a questionar, ela é muito simples, né? Tales era um comerciante que viajava muito e teve contato com várias histórias que explicavam o começo do mundo de um jeito diferente. E foi esse contato com essa diversidade de visões que levou ele a questionar a visão que ele até então tinha. Portanto, ensinar a questionar significa, de novo, tal como a ciência, ensinar alguém a colocar em exame uma ideia. E me parece que a forma mais fecunda que nós temos para ensinar os nossos alunos a questionar não é exatamente dizer questione, mas é, por um lado, a ele trazer os exemplos daqueles que foram, em seu tempo, no seu assunto, na sua matéria, grandes questionadores. E, por outro lado, proceder com os nossos alunos dessa forma, né? Questionando, colocando em questão, não no sentido de necessariamente rejeitando ou criticando, mas sempre perguntando pelas razões. Uma das maneiras pelas quais nós logramos ensinar aos nossos alunos a questionar em que sentido? Não no sentido simplesmente de duvidar, mas de buscar e produzir razões. Uma das formas pelas quais nós fazemos isso é como? É tornando acessível a cada aluno as razões pelas quais nós acreditamos que uma coisa é certa ou errada, as razões pelas quais nós acreditamos que algo é justo ou injusto. Na medida em que nós produzimos e enunciamos as razões pelas quais nós fazemos algo tão simples quanto não corram ao descer a escada. Né? Quando eu digo não corram ao descer escadas, porque vocês podem tropeçar, vocês podem se machucar, vocês podem ferir um colega, as razões pelas quais eu digo isto é inadequado estão apresentadas. E elas podem ser também elas frutos de observação e debate crítico. Então, uma maneira de ensinar a questionar é justamente o tempo inteiro apresentar as razões pelas quais eu creio que algo seja justo, verdadeiro, correto aos alunos. E, por outro lado, deles exigir que em cada enunciação que diz isto é verdadeiro, isto é falso, isto é adequado, isso não é adequado, eles apresentem razões e que essas razões possam ser sempre objeto de exame, crítica e, portanto, questionamento.